A gente está recebendo várias perguntas aqui, você pode mandar a sua, redetv.com.br. E eu acho que essa do Carlos é mais para a senhora, viu, dona Neuza, do que para a Valnei. Meu filho disse que é gay, mas eu não consigo aceitar. O que eu devo fazer? Procurar ajuda. Assim como eu vi essa cena chocante da Cristina Mortágua, né? E o que ela precisa é ajuda para ela, o filho. Talvez precise de ajuda, não sei. Que é muito mas novo, né? Tem ela 16 precisa anos, né? muito mais de ajuda, sabe? De aceitação, fazer uma terapia, tentar se informar. Né? Uma pessoa do mundo artístico que a gente considera assim mais livre e não foi o que aconteceu. Mas quem está perguntando é a mãe dessa... É o Carlos, né? Olha, tem um grupo da Edith Modesto que chama GPH, que trabalha diretamente com isso, com aqui pais e mães. Aqui em São Paulo. Pela é um internet, grupo virtual e presencial também. GPH. E trabalha com isso. Se Carlos, procurar, colocar na internet GPH, aparece tudo lá sobre esse grupo, o perfil da Edith, que é a pessoa responsável aí pelo GPH. Né? E lá a gente fica... Você conhece... Quando eu cheguei lá, o que me deixou assim maravilhada? Outras pessoas, outras mães com o mesmo problema. Aí eu vi, não sou só eu. Porque quando aconteceu com o meu filho, eu fiquei... Por que eu? Porque o meu filho, eu só tenho um. Não podia ser de alguém que tivesse 9, né? Tem um. Não, só tenho um. Achando que era, sabe, a vida, o destino contra mim. E não é nada disso, acidental, né? 10% da população, estima-se, né? 10% que nasce gay, né? E a senhora teve algum, assim, sei lá, ficar sem falar com o filho, brigar, alguma coisa, assim? Eu tive uma fase, assim, de muita tristeza. Mas não de não falar com o filho. Não de não falar. Isso não. Desprezar, eu continuei... aquela coisa, eu vou desprezar que aí ele vai mudar. Aquelas coisas que às vezes as pessoas fazem. Era comigo mesmo a questão, né? Porque eu não tinha coragem de contar para ninguém. Mas e a relação entre vocês? Entre nós ficou assim, eu fiquei muito deprimida. Né? Fiquei deprimida, mas eu tentei não externar isso para ele, porque eu pensava o seguinte, ele já sofre tanto. E não é verdade, gay não sofre mais do que hétero, sabe? Na minha opinião. Os problemas que eles têm afetivos são idênticos, é uma pessoa completamente normal. É só a orientação que é diferente. Eles sofrem, eu penso que sofrem, não com as relações, eles sofrem com a sociedade, com a condição do preconceito que eles vivem, né? Quer dizer, é mais um sofrimento, né, na vida deles. Porque às vezes o sofrimento também de esconder da família, porque às vezes é uma coisa que ele quer se abrir, por exemplo, com a mãe, ele quer conversar com a irmã, ele quer, sabe? E aí ele, por exemplo, guarda aquilo para ele, eu acho que deve ser um sofrimento. É outro sofrimento. É outro sofrimento, além da sociedade não aceitar, e ele também não se aceita, porque ele também não tem coragem de contar para a família. Porque muitas vezes também não quer magoar o pai, não quer magoar a mãe, ou já sabe que o pai e a mãe não vão aceitar, que vai ser difícil. Existe sim isso que você também falou, que eles também muitas vezes não se aceitam e quando se aceitam também querem, muitas vezes por descontrole, e vão muito agressivos para contar, enfim, entendeu? Existem muitas coisas, eu atendi muitas pessoas homossexuais, muitas mesmo. Teve uma época que eu atendi assim, muitos homossexuais e a questão deles era bem essa mesmo. Como que eu vou contar para os meus pais? Essa é uma. A outra situação importante é a seguinte, o primeiro relacionamento com o mesmo sexo, certo? E o segundo, porque existe essa dúvida também. A pessoa, ela também tem uma hora que ela fica em dúvida do que ela é. Existe esse processo. É um conflito interno, né, É um conflito, porque primeiro eu namorei, vamos supor, uma mulher, anos. Depois, acabou esse relacionamento. E agora? O que eu sou? Para onde eu vou? Quer dizer, gente, é uma vida de sofrimento a princípio. Ô, Valnei, você falou que muitos perguntam como devem fazer para falar para a família. Daí você vê, a Nani está dizendo que ela tem quase certeza que o filho dela é homossexual.
E ele não conta pra ela. E ela gostaria que ele contasse, porque ela disse que ela não tem preconceito. Ela devia falar pra ele, né? Ela quer saber como que ela faz isso, como que ela fala. Por que ela não pergunta? Não pergunta. Né? Pergunta para ele, chega e pergunta. Se ela tem essa tranquilidade toda, chega com toda a delicadeza e pergunta, meu filho, você gosta do fulano? Né? Pergunta com uma delicadeza que ela vai ter uma resposta também muito tranquila, muito saudável. Uma conversa legítima, né? E a Ana, vou juntar duas perguntas, a Ana e a Maricleia. A Ana quer saber se existe uma idade para saber se o filho é gay ou não. E a Maricleia já pergunta se a criança já pode nascer homossexual. Então, olha só, existem as tendências, tá, da medicina. Existem pessoas que já dizem hoje, né, que você já nasce com essa situação. Existem outras pessoas de uma outra linha que diz que não, que você se torna, tá, em duas idades, ou na infância ou no princípio da adolescência. Tá? Então, eu não vou responder para você, é isso, porque isso são coisas que estão sendo estudadas, existe uma tendência que diz A e existe uma tendência que diz B. Eu penso assim, independente da tendência A ou da tendência B, isso é fato, existe, eles são pessoas, tá? E muitas vezes muito mais civilizadas do que a gente possa imaginar, ou do que eu que sou heterossexual. E o que importa é a civilidade da pessoa. Ela sabe se comportar? Ótimo. Ela não sabe se comportar? Péssimo. Não importa qual que é. Qual é o gênero, né? Não importa com quem que ela tem relacionamento afetivo. Não é? E o mais importante de tudo é seguir o que a dona Neuza falou, procurar ajuda, né? Isso é muito importante. Para que se entendam, para que a aceitação seja maior, isso, né? Isso é mais... E mais leve, né, Valnei? Então, mas às vezes a mãe, eu achei ela fantástica, já falei, mas às vezes a mãe, ela tem uma dificuldade de procurar ajuda. Ela não quer procurar ajuda porque muitas pensam assim, é meu filho ou minha filha que está doente, não eu. Então, assim, o filho não está doente, começa por aí. Doença é dependência química, no caso, não é homossexualidade. Exatamente. Hoje em dia não se fala mais homossexualismo, porque homossexualismo significa ismo, é doença, é homossexualidade. Então, assim, não é uma opção do filho dela, o filho dela não é vagabundo, o filho dela não é que ele não presta, não é nada disso. Ele é desse jeito. Então, e Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas escolherem o que querem fazer das suas vidas, né? Ele é assim. Então ela tem que procurar uma ajuda para ela receber melhor o filho dela. E Valnei, quem precisa dessa ajuda, acha você onde? Tem um e-mail, um site? Quem precisa dessa ajuda, existe esse grupo. Esse grupo é maravilhoso. Que ela está falando que eu acho interessantíssimo. E que, inclusive, mantém um anonimato. Tá, das mães. Repete para a pessoa procurar GPH. GPH. Coloca na internet GPH, vai aparecer esse grupo, é maravilhoso, já salvou famílias, eu vi, sabe, mães chegarem desesperadas num primeiro encontro e daí um mês você não reconhece aquela mãe. De aceitação, como ela, sabe, cai a ficha, faz cair a ficha, faz você entender. Porque no meu caso, por exemplo, eu achava que, nossa, mas meu filho tão bem educado, eu fiz tanto por ele, então não tem nada a ver. Você que está em casa, procure ajuda, que você vai ficar muito mais leve como a dona Neuza. Dona Neuza, obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada no nosso programa. a vocês pela oportunidade de falar. Você quer deixar um contato, Valnei? Revistasn.com.br www. Aí você encontra meus artigos que eu escrevo. Obrigada, querida. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada.